Baruch Hashem. Alguém pode dar um feedback? Tem som? Né? Alguém pode confirmar aí se o som está bom? Hã? Agora tem som. Misericórdia. Mas vamos adquirir aí um equipamento novo com a graça de Hashem, com a ajuda dos amados aí, né, na Tzedakah, um novo equipamento de microfone, né, e vamos adquirir aí para evitar esses problemas todos aí, né. Hoje é dia 3 de Tevet, do ano 5.786, a contar da criação, é o dia 23 de dezembro do ano de 2025, né, no calendário civil da Era Comum. Nós estamos na 11ª porção do novo ciclo dos estudos de Torá, de nome Vaigash, né, que significa se aproximou. É o capítulo 44, verso 18, e vai até o capítulo 47, verso 27. São 106 versículos desta paraxá, que no final da semana, ao fecharmos a paraxá semanal, teremos aí 1449 versículos estudados até aqui, ok? O salmo da semana da paraxá é o salmo 48, e a Haftará, a porção do profeta, é Ezequiel, capítulo 37, versos 15 a 28. E hoje nós vamos ter aqui um panorama um pouco sobre tanto Gênesis como Ezequiel 37, né? A ligação que nós temos com Yehudá, Yosef, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, né? A ligação entre Gênesis, né, e Ezequiel, né? São lições muito preciosas, né? São muito preciosas essas lições que nós estamos aí, ok? Diante dessa questão também, amados, né? A gente quer deixar aqui um aviso, né? Principalmente quando nós baixamos um vídeo no YouTube, né, para que as pessoas possam compartilhar, curtir. Temos uma boa visão acima de 250 visualizações, por exemplo, né, mas só que as curtições são muito poucas, né, e o logaritmo do YouTube encara isso como um vídeo não bom, né? Então por isso aí ajudem-nos a compartilhar e a curtir, né, depois que o vídeo baixa no YouTube. Segundo os especialistas aí, né, pelo menos no mínimo 30 segundos o vídeo precisa rodar dentro do YouTube para que realmente os logaritmos possam encarar aí como uma boa produção, né? E nós precisamos compartilhar esses estudos pela graça e a misericórdia de Hashem, né, com as pesquisas que realizamos, né, nos livros, nas pesquisas que realizamos no IA, né, as pesquisas que nós vamos fazendo, estudo daqui, estudo dali, e a gente procurando trazer da melhor forma possível, né, o estudo, a compreensão da paraxá, né, a paraxá dentro do Midrash, dentro da Kabbalah, dentro da visão racídica, dentro da visão do nosso Rebbe, principalmente, né, comentários de Rashi, Maimônides, Sforno e outros comentaristas, né, que nós procuramos trazer aqui para os amados, para uma melhor compreensão do texto e a conexão com os Benei Noach, né? Então, são estudos preciosos que precisam ser compartilhados. É o nosso tempo, é o tempo dos Benei Noach, né? Realmente compartilhar esta luz, compartilhar este conhecimento, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque, entre outros detalhes, né, e os irmãos, os amados, né, podem observar aí, que ultimamente a gente está procurando trazer muita ligação entre Mashiach ben David e Benei Noach, e a importância dos Benei Noach nesse momento em que nós estamos aí. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração,
né? Ele já falou nas décadas de 60, né? Falando principalmente para os judeus e para as nações. Para os judeus, esta é a última geração da Galut, do exílio, e a primeira geração da Geulá, da redenção. Nós estamos fazendo parte dessa história. E como Bnei Noach, nós precisamos cumprir o nosso papel, a nossa missão, para que realmente, ombro a ombro com o povo judeu, com a orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Geranstad, possamos aí estarmos realmente difundindo na nossa sociedade, cidade, bairro, estado, país e nações, realmente este conhecimento, né? Para que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Ok? Então vamos juntos nessa jornada aí, sem sombra de dúvidas, ok? Então as palavras, né, que nós temos aqui na nossa Parashá Vaigash, né, já no início, no capítulo 44, verso 18, né, nos fala que Yehudá se aproximou, né? Então é dito Vaigash Elav Yehudá, ou seja, e então Yehudá se aproximou dele, né, de José, mas eles não sabiam até então, e por isso ele se aproximou do vice-faraó, do vice-rei, do vice-governador, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos aqui três mundos diferentes nessa ação de Yehudá ao se aproximar do vice-governador, José. Primeira delas, a realidade percebida, que significa: Yehudá se aproximou do vice-rei do Egito, que era capaz de decidir seu futuro e o futuro da sua família inteira. Segundo mundo, a realidade que o vice-rei do Egito não era ninguém senão Yosef, irmão de Yehudá. E o terceiro mundo, a realidade mística. O ato de Yehudá de aproximar-se de Yosef representa a aproximação de um judeu a Deus em oração. Segundo Bereshit Rabbah 93:6, comentários Or HaTorah, Vaigash 349a. Então há um princípio de que todas as interpretações dadas aqui a um determinado versículo estão de fato conectados um ao outro, não há desconexão. Em nosso caso, a realidade percebida é que o povo judeu está no exílio e se encontra subjugado às nações pagãs, tanto para aqueles momentos como na atualidade. Na verdade, o povo judeu é imune ao exílio e tem habilidade para elevar-se sobre ele, como na realidade em nossa Parashá, onde Yosef, um judeu, era o governador do Egito sem se contaminar com o sistema. Ele era o vice-rei, o vice-faraó. Não tinha ninguém mais poderoso do que José, a não ser apenas o faraó. Todos, e o mundo, as nações existentes da época, todos estavam subjugados à autoridade de Yosef. E isso mostra que sim, um judeu, se ele tão somente quiser ser praticante da Torá, não importa onde ele esteja, ele supera o exílio. E isso é um exemplo para os Bnei Noach entre as nações, no meio desse sistema perverso, né, que está aí. Nós podemos viver a nossa fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, podemos estar no meio da sociedade, no meio dos sistemas e não nos contaminarmos com eles. Temos que ser luz no meio desta escuridão. Temos que ser a diferença no meio dessa confusão toda. Temos que ser realmente os anunciadores de justiça no meio dessa injustiça toda que está aí. Precisamos viver realmente de forma não corruptos no meio de tanta corrupção que existe aí. Cada ato de bondade, cada ato de justiça, nós
quebramos o sistema. Porque ele começa de ordem espiritual, para depois materializar-se no mundo físico. É isso que nós precisamos compreender, ok? Como um judeu reúne a força e a coragem necessária para emergir da realidade percebida para a realidade? A resposta é pela realidade mística, ou seja, o ato de Yehudá, de aproximar-se de Yosef, representa a aproximação de um judeu em oração. Ou seja, nós podemos vencer através do nosso serviço diário, as nossas preces, a nossa techuvá, o nosso estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah, né? a nossa tzedakah. Nós vamos derrubando o sistema. Cada ato de justiça quebra o sistema da injustiça. Cada ato de bondade quebra todo o sistema da ingratidão do sistema. E você precisa ser, de fato, esse instrumento de Hashem. Em nosso caso, quando um judeu se aproxima de Deus em oração, ele revela sua ligação interior com o Todo-Poderoso, o que lhe concede habilidade para superar os desafios do exílio e ter sucesso. Hatzelaha Rabá. Que você tenha muito sucesso em tudo que você realizar. Este é o significado de Hatzelaha Rabá. Entendeu? Então, se nós estivermos e permanecermos em Hashem, em Deus Todo-Poderoso, né, e é interessante que Rashi ele comenta exatamente essa expressão, né, com o Todo-Poderoso, que significa não há ninguém comparável a ele. Se você está a serviço do Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, não tem quem possa prevalecer contra você. É o que nós precisamos encarar de fato. Então, quando nós temos aí, né, no capítulo 44, verso 18 de Gênesis, né, Vaigash Elav Yehudá, e então Yehudá se aproximou dele, do vice-rei, que era José, mas no momento ele não sabia. O que os comentaristas trazem para nós sobre essa questão, aproximar-se realmente do vice-rei, né? Os nossos comentaristas, eles dizem, não é apenas uma questão física, está além desta realidade. A aproximação, ela é emocional, ela é moral, ela é espiritual, e se necessário, o confronto também é uma realidade. O confronto é uma realidade. E nós vamos ver daqui a pouco, né, qual foi o gesto que Yehudá fez que realmente abalou, né, o Egito. Então, Yehudá, ele não foge, ele não se cala e ele não delega. Ou seja, ele assume a responsabilidade. Nós não podemos fugir à nossa realidade. Nós estamos aqui para cumprirmos uma missão, transformarmos este mundo para ser a moradia de Hashem. E para isso nós precisamos estar dispostos realmente a não fugir à nossa responsabilidade. A não nos calarmos diante daqueles que querem que você cale a boca e concorde com as suas ideologias nefastas e cruéis. Não podemos delegar, ou seja, não podemos transmitir responsabilidade para outras pessoas. Cada um precisa assumir a sua responsabilidade. Entendeu? Dessa forma, Yehudá, então ele dá-nos exemplo. Não foge, não se cala e não delega. Ou seja, quando ele vai, se aproxima, né? Ele se aproxima de forma emocional, de forma moral, de forma espiritual, para com o vice-rei. Os argumentos que ele usa são todos em cima disso. O emocional, porque ele fala do pai, né? O moral, porque ele defende o irmão, e o espiritual, porque ele está defendendo a família. E automaticamente o futuro espiritual do povo judeu.
Então, diante dessa realidade, o último item é, se necessário ter o confronto, ele estava pronto para o confronto, sabendo que na época não existia força militar mais poderosa do que a força do Egito. E era apenas ele, os seus 11 irmãos, até então não sabiam que era José que estava diante deles. Entendeu? E segundo o Midrash, né, fala que José, ele sabia que só os seus irmãos, sozinhos, poderiam derrotar todo o exército do Egito. Não ficaria um em pé. Ele tinha, segundo o Midrash, fala que Yosef tinha essa certeza, essa convicção. Entendeu? Então, por isso, Yehudá, ele assume responsabilidade total. Por isso, ele vai à frente. Seus irmãos ficam na retaguarda e ele vai à frente. Ele se aproxima do vice-rei. Não era permitido de aproximar-se do vice-rei. Ele corre todos os riscos. Mas ele assume a responsabilidade. Você está disposto a assumir a sua responsabilidade como Benei Noach diante das nações? Diante da sua sociedade que você vive, da sua parentela, amigos e conhecidos, desconhecidos, inimigos e companhia limitada? Para ser um portador verdadeiro, um emissário, uma emissária de Hashem? Para esta última hora? Então, ele assume a responsabilidade total. E Yehudá lembra que ele garantiu pessoalmente a vida de Beniamim ao seu pai. Por isso ele realmente diz, eu sou fiador de Beniamim. Então eu que venha ficar como escravo no lugar dele e que ele retorne para o nosso pai. Para que o nosso pai não sofra uma outra dor maior. Dessa forma, se falhar, Yehudá, ele vai carregar essa culpa para sempre. Pois, assim ele disse ao vice-rei, pois teu servo se tornou fiador do jovem. Isso é techuvá completa, ou seja, no episódio de Yosef, quando ele foi vendido, Yehudá falhou. Mas agora, com questão de Beniamim, ele corrige a sua falha anterior. Lembra que falamos na semana passada que a nossa culpa passada, ela não se apaga, não. Hashem, o Deus Todo-Poderoso, ele prepara uma ocasião para que nós tenhamos uma oportunidade de corrigir o passado, transformar. E aqui, Yehudá está tendo essa oportunidade. Com Yosef, ele falhou, mas agora com Beniamim, ele está corrigindo essa falha que ele teve com Yosef. Então ele assume a responsabilidade absoluta. Sou fiador do jovem. Ele estava dizendo o que para o vice-rei? Como fiador, ele não vai ficar na tua mão. Ele vai retornar para o nosso pai. Primeiro ele fala sobre a questão de eu que fique no lugar dele. Eu vou ficar no lugar dele. E ninguém vai mudar isso, nem você, vice-rei. O jovem vai voltar com os irmãos para o nosso pai. Mas ele não vai ficar aqui como escravo vosso. Então ele assumiu a sua posição de responsabilidade. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que responsabilidade não é focado. Não é dado o seu devido valor, muito pelo contrário. É estimulado a não ser responsável. Por isso que nós temos aí um mundo de gente irresponsáveis. Por isso que nós temos aí uma juventude irresponsável. Aquela turminha que não gosta de receber a palavra não. Aquela turminha que não gosta de ouvir uma ordem. Faça tal coisa. Tenha responsabilidade com aquilo que lhe foi confiado. Então, responsabilidade é algo sério para ser vivido. Por isso, Yehudá, ele coloca o seu pai no centro da conversa, ele descreve com sensibilidade
questão emocional, a alma de Iacov está ligada a Beniamim. A alma de nosso pai está ligada ao jovem. O risco real de matar o nosso pai pela dor da perda do jovem Beniamim é uma realidade, ó vice-rei. Isso realmente, Yehudá, ele usou essa retórica, não foi uma coisa vã, ela tinha fundamento. Por isso, ali ele demonstra a empatia para com o pai, a maturidade emocional para falar com convicção, e ele demonstra a liderança verdadeira. Ele está à frente, ele se aproximou do vice-rei, que não era permitido. Mas ele está ali, cara a cara com o vice-rei. Aguarda a qualquer momento, num simples gesto do vice-rei, poderia, entre aspas, eliminar Yehudá. E ele sabia disso, mas ele não arreda o pé. Por isso, o impacto de suas ações se torna uma realidade, não somente para si mesmo, mas para os seus irmãos. Por quê? Porque, segundo o Midrash, diz que seus irmãos estavam prontos para a guerra. Era só Yehudá dar a ordem. E eles partiriam para cima do vice-rei, sua guarda, o exército do Egito, e não sobraria um em pé. Essa é a realidade. Então, nesse momento, Yehudá, ele está realmente no alto sacrifício. Ele diz que teu servo fique como escravo, no lugar do jovem. Aqui nós temos uma virada da história, realmente, de Yehudá, dos seus irmãos e do próprio povo judeu. Então, Yehudá, ele sugeriu a vender Iosif. Ele falhou, mas agora ele se oferece para ser o escravo. Ou seja, ele está indo para a autoanulação. E ao ir para a autoanulação, ele está se colocando numa correção por ter sugerido a venda de Iosif para ser escravo no Egito. Então ele está corrigindo o seu passado. E ao assumir a frente, ele está assumindo a liderança. Ou seja, ele prefere perder a sua liberdade do que destruir a família. O jovem vai voltar para o seu pai. Então, dentro desse campo, houve, sem sombra de dúvidas, uma reação dentro do âmbito espiritual. E Iosif, ele era muito espiritual. E assim que essas ações de Yehudá realmente repercutiu no mundo espiritual e veio realmente, retornou à terra, Iosif sentiu isso. Por isso, a reação espiritual desta ação faz com que realmente Iosif não aguente mais esconder-se. Ele vai para a revelação. Ani Iosif, eu sou Iosif. Ou seja, os sábios explicam que esse ato de Yehudá, ele quebra o decreto. O decreto que havia entre eles, dos irmãos, de ninguém falar nada sobre José. Quebra o decreto do próprio vice-rei, que em nome do faraó, ele fazia juramentos, como a, entre aspas, ameaça para os seus irmãos. Quebra os decretos. Revela a unidade dos irmãos. Ou seja, mesmo ainda como vice-rei, a unidade dos irmãos, ela é sentida por José. E Yehudá está unindo a família com laços inquebráveis. Assim como também começa a despertar a misericórdia divina, que é fundamental para a reconciliação e a unidade. Por isso, Iosif não consegue se conter e se revela. Ani Iosif, eu sou Iosif, o vosso irmão. Então, dentro dessa questão, a reação de Yehudá, nós temos o seu aspecto. Ele teve medo? Não. Ele fugiu? Não.
Ele confrontou o vice-rei? Sim, mas não de forma vulgar, mas com dignidade, com fundamento, com verdade, com veracidade, não com fantasias. Ele teve responsabilidade? Totalmente assumiu a responsabilidade. Ele foi para o sacrifício pessoal? Sim, completamente para o sacrifício pessoal. Ele assumiu a liderança com o seu ato, ele assume plenamente a liderança da família do povo judeu. Dessa forma, né, o ensinamento racídico diz: Yehudá representa a liderança que nasce quando alguém assume o custo moral de proteger o outro. Por isso, cada judeu é responsável por um judeu. Um irmão não pode se levantar contra o outro irmão. Isso é abominável aos olhos de Deus. É um exemplo para as nações e para os povos. Então, por isso, quando um judeu levanta contra o seu irmão, mesmo em casos raros, ele está praticando uma abominação aos olhos de Hashem. Assim também entre as nações, os povos que se levantam um contra o outro, estão praticando abominação aos olhos de Hashem. Tem o dia do ajuste de contas, sem sombra de dúvidas. Então, o que nós temos aqui? A realeza de Yehudá. A realeza não nasce do poder, mas nasce da responsabilidade. E Yehudá, ele não era o filho mais velho, ele não era o mais sábio e ele não era o mais justo. Mas, aqui na Parashá de Vaigash, ele mostra o critério central da realeza judaica. Não é o poder. Quem assume responsabilidade pelo outro, pelo seu próximo, ele merece liderar. Ele diz, Yehudá: eu serei fiador do jovem. Realeza é diferente de dominar. Realeza é igual carregar o peso do outro. Por isso que os governantes precisam aprender na realidade o que significa a realeza, governar sobre o povo, que é carregar o peso do povo para ajudar o povo, não para ser servido do povo. Aqui está a realeza. E aquele que governa, como diz, né? Um justo, quando governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo chora. A dor e tristeza. Então, por isso, quem assume a responsabilidade pelo outro, merece, sem sombra de dúvidas, liderar. Porque realeza é carregar o peso do outro. Não é o domínio ou dominar, ser autoritário, ditador e companhia limitada. O Midrash diz: por que Yehudá mereceu a coroa? O Midrash Rabbah ensina: porque Yehudá se humilhou por Tamar, lá em Gênesis capítulo 38, verso 26. Ele disse: Tzadeká mimeni, com referência a Tamar. Ela é mais justa do que eu. Ela está certa, eu estou errado. E Yehudá, em Bereshit, lá no capítulo 38, ao reconhecer publicamente que Tamar agiu corretamente e que a falha foi dele e não dela, ele realmente estava se fundamentando na autoanulação. Porque ele fez a confissão pública. Porque agora se humilha também por Beniamim. Ele aprendeu o caminho da autoanulação com Tamar. Agora ele faz também a mesma coisa com referência a Beniamim. Ele se autoanula. Dois atos de verdade professada publicamente, não às escondidas, não no particular. E Yehudá, ele faz publicamente.
Isto é o fundamento do trono, é o fundamento da realeza. Por isso, um rei que não reconhece erros, ele se torna tirano. Por isso que quando um governante diz que é o mais santo do que todo mundo, ele é um tirano, ele é um ditador. Essa que é a realidade. E aqueles que seguem ao tal são, sem sombra de dúvidas, né, mulas do ditador. Massa de manobra. Seja quem for. É um ditador? É um autoritário? Ele está fora do plano divino. Ele não está fundamentado na autoanulação, onde a presença divina é real e abençoa o tal mandante, o tal governante, quando ele realmente assume as suas falhas, os seus erros e se torna então legítimo, porque ao assumir publicamente os seus erros, ele vai se autocorrigir automaticamente. Entendeu? Por isso, Iosif governa e Yehudá reina. Então Iosif governa o Egito e Yehudá governa o coração. Iosif tem o poder institucional e Yehudá tem a autoridade moral. Iosif tem o planejamento e a gestão, enquanto que Yehudá tem a responsabilidade e o sacrifício. Iosif salva corpos e Yehudá ele salva famílias. Então esses são alguns pontos chaves com referência a Iosif e a Yehudá. Por isso o mundo pode ser administrado por Iosif, mas só pode ser redimido por Yehudá. Por isso, o Mashiach, que vai redimir todas as coisas, a redenção, é Mashiach ben David. Vaigash, a nossa porção da semana, é a unção silenciosa de Yehudá. Não há óleo, não há profeta, não há coroação, mas há algo maior, segundo os nossos mestres. Ele se oferece como escravo para salvar o irmão. Nesse instante, Yehudá vence o próprio ego, repara a venda de Iosif, revela a liderança que não busca benefício próprio. A Torá mostra o rei verdadeiro surge no momento da renúncia pessoal. Não é o meu interesse, mas é o interesse da família, é o interesse do povo. Ou seja, o rei, o governante, ele existe, biblicamente falando, baseado na própria Torá, ele existe para servir o povo e não para se servir do povo. Vai taxando, vai empobrecendo o povo e o povo vai se tornando escravo. Isso não é governante segundo o coração de Deus, mas isso é um governante segundo o seu próprio coração. A Torá mostra, portanto, que o rei verdadeiro surge no momento da renúncia, e Yehudá mostrou esta realidade. Por isso que a realeza vem da casa de Yehudá. De Yehudá a David Melech, né, o rei David, as mesmas qualidades reaparecem em David. E Yehudá assume culpa. David confessa, Hatat, eu pequei. Lembra do caso lá de Betsavá. E Yehudá protege o fraco. David, ele defende o povo. E Yehudá age antes da honra e David recebe honra depois. Né? Lembrando que David foi ungido rei com 14 anos e ele assumiu o reinado aos 30 anos. Então por isso Yaakov ele profetizou: o cetro não se afastará de Yehudá. Capítulo 49, verso 10 de Bereshit, Gênesis. Mashiach ben David, a tradição ensina, Mashiach ben Yehudá, não por força, mas por Messirut Nefesh,
Messirut Nefesh, que é a auto-entrega, a auto-anulação. Então, Vaigash, né, a nossa porção da semana, é o protótipo messiânico. Alguém que se oferece no lugar do outro, sem buscar glória, restaurando a unidade. Ou seja, a realeza de Yehudá nasce quando alguém prefere perder a si mesmo para salvar o outro, né? Então é o exemplo de Yehudá dentro desse aspecto aqui, ok? Vamos ver uma outra questão aqui, né? Conectando essa questão com referência, né, à preparação messiânica dos Benei Noach. Ou seja, né, baseado no Tânia, capítulo 40, né, as 7 leis de Noach como preparação messiânica, à luz do Tânia, capítulo 40 e Mashiach ben David. Né, o princípio central do Tânia 40 é: a ação sobe conforme a intenção que a anima. Ou seja, isso vale tanto para judeus como para os Benei Noach. Cumprir o bem por ética apenas sustenta o mundo. Ou seja, cumprir o bem apenas por uma questão ética sustenta o mundo. Cumprir o bem por reconhecimento da vontade de Hashem eleva o mundo. Essa é a diferença. Sustentar o mundo e elevar o mundo. Nós somos chamados não para sustentar o mundo, mas nós somos chamados para elevar a fisicalidade e a materialidade do mundo. Então, cumprir o bem apenas por uma questão ética, apenas por uma questão moral e não espiritual, apenas sustenta o mundo, para não entrar num caos absoluto. Mas nós não somos chamados para isso. Por isso que nós somos chamados para cumprir o bem, porque esta é a vontade de Deus. Ponto. Aí nós elevamos, não somente nós mesmos, mas nós elevamos o mundo, a fisicalidade e materialidade do mundo. E aí nós vamos transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. Por isso, Rambam, Maimônides, em Hilchot Melachim 8:11, ele diz: o não-judeu que cumpre as 7 leis porque Deus ordenou é considerado justo entre as nações. Essa é a ponte direta com o Tânia 40. Então, que nós possamos ter essa visão, fazer o bem porque é a vontade de Hashem. E por que isso? Fazendo isso, de fato, prepara o mundo para Mashiach. Por quê? Mashiach ben David vem quando o mundo está ordenado, Yosef, ou seja, está equilibrado, e elevado espiritualmente, Yehudá. Ou seja, vejam bem que o mundo, né, segundo o Tânia 40, dentro dos comentários de Maimônides, do Alter Rebbe, etc. e tal, né, o mundo em si, ele não vai estar num caos absoluto, mas ele não vai estar numa elevação perfeita, mas vai ter um grande equilíbrio. Um grande equilíbrio. Certo? Isso daí significa que realmente as nações, elas vão começar a entrar, elas estão em desnível. E as nações estão em desníveis. Então, as nações vão começar a se equilibrar. Por quê? Porque governantes mais sérios e mais dado à autoanulação, né, vendo o benefício do povo, governando para o povo, né, isso vai começar a se alastrar no mundo inteiro. Então o mundo está sendo ordenado, e Yosef é aquele que equilibra o mundo, não permitindo que entre num caos absoluto. Ao mesmo tempo haverá uma elevação espiritual, Yehudá, que representa Yehudá, que é exatamente o quê? Yehudá, o povo judeu hoje, né, principalmente que estão aí dentro das nações, trazendo, né, as 7 leis de Noach, trazendo o monoteísmo com fundamento judaico, etc. e tal. Os judeus, né, principalmente os judeus religiosos que nós conhecemos aí, que vêm dessa descendência de Yehudá, ok? Né? O Rabad, os racídicos, etc. e tal, né, que vem dessa descendência de Yehudá, por isso que Mashiach vai sair deste meio,
ok? Mashiach ben David, certo? Então, haverá uma grande espiritualidade. E isso nosso Rebbe, o líder máximo da nossa geração, ele já dizia que realmente a nossa geração vai ter uma grande evolução espiritual. E hoje nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. O judaísmo na internet, que nem arroz de festa, entendeu? Hoje o monoteísmo está sendo apregoado em todos os recantos. Nós estamos fazendo parte dessa história. Um equilíbrio de Yosef, administrativo e governança entre as nações, e trazendo uma grande elevação espiritual e Yehudá, o conhecimento da Torá, o conhecimento do Tânia, o conhecimento de Salmos, um conhecimento da Hassidut, um conhecimento cada vez mais profundo e elevado da própria Torá. Nós estamos vivenciando esta realidade. Veja o quanto você é importante como Benei Noach, ok? Por isso, as 7 leis criam ordem moral global. Quando cumpridas com kavaná correta, ou seja, com a verdadeira intenção correta, tornam-se vasos de redenção. Ou seja, os Benei Noach, que realmente vivem esta realidade, eles tornam-se vasos de redenção para as nações, para os povos. Dessa forma, há equilíbrio e união com o povo judeu, e nós vamos contemplar realmente a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que aconteça a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, entendeu? Então, por isso, está conectado as 7 leis de Noach com essa realidade. Primeiro, não idolatria, não apenas rejeitar ídolos, reconhecer Hashem como fonte de toda a ética, moral e espiritualidade. Ação mais intenção é igual elevação. Não é apenas blá, 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 é viver. Segundo, não blasfemar, respeitar o nome divino, falar com responsabilidade e reverência. A fala se torna vaso de santidade, honrando o nome de Hashem, não usando o nome de Hashem aí à torta e à direita. Terceiro, não assassinato, preservar a vida, ver cada vida como criação divina. O amor ao próximo como kavaná espiritual, verdadeira intenção do coração. Levítico 19:18, amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Quarto, não roubo, justiça econômica, honestidade, porque Hashem assim quer. O trabalho material é elevado quando agimos assim. Quinto, moralidade familiar, limites que protegem dignidade, relações baseadas em responsabilidade, fidelidade. O lar vira base da redenção, porque há respeito. Sexto, não crueldade com animais, sensibilidade e autocontrole, reconhecer o lugar da criação, refinamento do instinto animal que nós temos, a nossa alma animal, nós refinamos a nossa alma animal. E o sétimo, estabelecer justiça, tribunais, leis e ética pública, liderança justa e responsável. Aqui surge o modelo real da realeza de Yehudá, ok? Então, nesse sentido aí que nós temos aí, ok? Yosef e Yehudá, né, é visto pela tradição como uma previsão, uma prefiguração da divisão futura, né? Dentro da forma bíblica, midrástica e racídica, né? O encontro ou o confronto de Yehudá e Yosef traz também a revelação de um confronto futuro, né? O texto da Torá já indica, confrontou. A palavra-chave é Yehudá se aproximou dele. Rashi, com base no Midrash, explica aproximação para palavras, aproximação para oração, aproximação para confronto. Não é diálogo passivo, é um encontro de forças, Yehudá e Yosef. Prefiguração da divisão dos reinos.
Após o reinado de Salomão, o reino se divide em Yehudá ao sul e Iosif e Efraim, o reino do norte, as 10 tribos. Os sábios veem em Vaigash, né, o primeiro choque espiritual dessas duas lideranças, dois modelos distintos. Iosif, administração, e Yehudá, realeza. Iosif, planejamento, e Yehudá, responsabilidade. Iosif, sustento material, e Yehudá, direção espiritual. Iosif, governo, e Yehudá, liderança moral. A divisão histórica nasce dessa diferença, não do ódio, né? Não do ódio. Os mestres falam não ódio entre os judeus. O Midrash, ele traz a seguinte questão em Tanhumá e Bereshit Rabbah, dizendo: assim como Yehudá se aproximou de Iosif, assim no futuro as casas de Yehudá e Iosif se confrontariam. A Torá narra o passado como semente do futuro. Vaigash não anuncia só a divisão, mas anuncia também a cura. Aqui nós temos pontos profundos para refletir. O confronto não termina em guerra, mas na revelação. Ani Iosif, eu sou Iosif. Iosif se revela e diz: eu sou Iosif, vosso irmão. A mensagem profética é clara. A divisão é real, mas não é final. Ou seja, a divisão não é final, eterna. Ezequiel 37, ele fala de uma união futura. A profecia de Yehezkel fala de 2 pedaços de madeira, um de Yehudá e outro de Iosif, que no fim se tornarão um só na mão de Deus. Vaigash é um ensaio geral para essa profecia. A dimensão messiânica aqui nós temos, segundo a tradição, Mashiach ben Iosif prepara o caminho. Mashiach ben David revela. Vaigash, Iosif testa e Yehudá entrega. A união acontece com a revelação de Iosif. O enfrentamento entre Iosif e Yehudá em Vaigash é a raiz espiritual da futura divisão dos reinos, mas também o modelo de sua reunificação final. O conflito entre gestão e realeza só se resolve quando a responsabilidade vence o poder. Então nós temos a liderança, né, uma comparação, né, das lideranças contemporâneas, né, de Iosif e Yehudá como modelos atuais. Então nós temos 2 tipos de liderança que ainda existem. A liderança de Iosif, onde aparece hoje governos, empresas, gestão pública, organizações grandes, planejamentos estratégicos. As características: eficiência, organização, métricas, controle de recursos, foco em resultados, né? E isto é essencial para o mundo funcionar. É a realidade que está aí. Ou seja, nós estamos vivendo Iosif na questão geral, né? Ainda há um desequilíbrio, mas daqui a pouco virá o equilíbrio. A liderança de Yehudá aparece líderes comunitários, educadores, mentores, líderes espirituais, referências morais. As características são responsabilidade pessoal, exemplo vivo, coragem moral, proteção do vulnerável, disposição para pagar o preço, essencial para o mundo ter sentido. Também estamos vivenciando essa realidade, ainda não muito maior, mas ela está se elevando, a liderança de Yehudá. E isso se explica sobre a questão espiritual, o mundo racídico, que é da descendência de Yehudá, ok? Por isso que o Mashiach virá deste meio racídico, que nós conhecemos aí, a Hassidut, Rabad, certo?
É desse meio que vai surgir Mashiach, vai se revelar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Ok? É dentro dessa realidade que nós estamos vivenciando a espiritualidade que está se propagando nos 4 cantos do mundo. Não somente para com os judeus, muito mais ainda para com os não-judeus, que tem um papel como Benei Noach muito importante para este momento, para estarmos juntos, ombro a ombro com o povo judeu, para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, ok? Então, o conflito moderno de Vaigash hoje, né? O confronto acontece quando eficiência ignora pessoas, resultados atropelam valores, liderança vira cargo e não missão, exatamente como Yosef testando os seus irmãos, né? Ou seja, quando a pessoa, o ser humano, é colocado em segundo plano ou subjugado, então há um confronto, há um desequilíbrio que precisa retornar à sua normalidade. O que resolve o conflito? Yehudá vence Yosef. Ou seja, o que desarma sistemas frios? Responsabilidade humana visível. A responsabilidade pelo próximo. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. À medida que estes atos de bondade, caridade e de justiça vão se proliferando, vão se multiplicando, então a frieza da organização de Yosef cai por terra. Quando alguém diz, se algo der errado, a culpa é minha, não joga a culpa em ninguém. Isso gera confiança, humaniza o poder e revela a verdade. É aí que Yosef se revela. Eu sou o vosso irmão. Então, a intenção correta baseada no Tânia 40, nós temos, sem Tânia 40, o capítulo 40, fazer o certo por ninguém. Quer dizer, fazer o certo por ninguém não tem fundamento. Enquanto que com Tânia 40, né, fazer o certo por verdade. Sem Tânia, liderar por posição, apenas por ter o cargo. Com Tânia, liderar por responsabilidade. Sem Tânia, usar pessoas, massa de manobras e por aí afora vai. Com Tânia, proteger pessoas. Essa é a questão. Sem o Tânia e com o Tânia 40. A liderança messiânica hoje, modelo de Yehudá, né, não espera milagres. Quem ficar esperando milagres vai morrer seco e reganhado. Começa quando líderes assumem erros, protegem os fracos, colocam pessoas acima do sistema e fazem o bem porque é verdade e é a vontade de Deus. Isso prepara o mundo para a redenção. Por isso que o nosso papel é muito importante nessa realidade aí, ok? E o nosso Rebbe deu demonstração, né? Vamos dizer assim, quase plena do que é essa liderança aqui. Não esperando milagres, mas agindo, vivendo. O milagre é uma consequência natural. Aplicação direta para os Benei Noach. Um líder Benei Noach no mundo hoje deve agir com justiça, ter clareza moral, assumir responsabilidades, rejeitar a idolatria do poder, proteger a dignidade humana, educar pelo exemplo, construir confiança. Isso é Vaigash no século 21, né? Por isso, o mundo precisa de Yosefs para funcionar, mas só é redimido quando surgem Yehudás, dispostos a assumir o custo moral da verdade, ok? Então, esta é um exemplo para que nós possamos ter aí diante de nós, ok? Vamos... dentro desse escopo, né, pegando o Tânia 40 e Ezequiel 37, a união sem fusão
traz 2 pedaços de madeira, tornam-se um, sem perder identidade. Assim também Israel mantém sua missão. As nações mantêm a sua missão. As 7 leis preservam identidade e unidade ao mesmo tempo. Então, por isso que os Bnei Noach precisam manter as 7 leis, viver as 7 leis de Noach, ou 7 leis universais, para preservar identidade, unidade ao mesmo tempo. Dessa forma, nós estamos e estaremos andando ombro a ombro com o povo judeu, né, para podermos viver essa realidade aí, ok? Para nós finalizarmos aqui, né, queremos trazer para os amados uma posição do Midrash com referência à questão de Yehudá e Menashe. Quando Yehudá se aproxima do vice-rei, do governador, né, que é Yosef, né, então há aquele tete a tete, né, como diz o outro, mas realmente Yosef ele percebe que há um confronto. Se ele não responder o que Yehudá quer, né, que aceite ele como escravo e Benjamim retorne ao pai, né, então ele percebe que ali vai ter um confronto. Então, mais uma vez, o que acontece? Então, Yosef, ele chama Menashe para confrontar esse poder de Yehudá. Vamos ver o que o Midrash fala para conosco, finalizando a nosso shiur de hoje. Então, nós temos aí o Midrash Bereshit Rabbah 93, né, que é também citado pelo próprio Urashi nos seus comentários, né, e nos desenvolvimentos dos comentários racídicos, né? O que o Midrash descreve? Quando Yehudá se aproxima de Yosef, não é apenas um discurso. Yosef chama Menashe, seu filho mais velho, e Menashe era. Quem era Menashe? Não era só o filho mais velho, mas o que ele era? Né, o seu dia a dia. Ele era governador, ele era comandante dos exércitos do Egito e homem de força física extraordinária. No Egito não existia ninguém mais forte do que Menashe. Então Menashe se coloca como barreira física entre Yosef e Yehudá. A demonstração de força, segundo Midrash, já citado aqui. Yehudá bate o pé no chão. E quando ele bate o pé no chão, a terra do Egito, total a terra do Egito, ela começa a tremer. Há um grande terremoto em todo o Egito, sentido por todos. Os dentes de Yehudá rangem. O rugido de Yehudá é ouvido a grandes distâncias. Era um rugido muito estrondoso. Os irmãos de Yehudá também nesse momento se preparam para o confronto. Então, Menashe responde com força equivalente, mostrando o poder da casa de Yosef. É um choque de titãs, por assim dizer, não apenas politicamente falando, mas também no campo espiritual. Por que Menashe e não Yosef assume essa posição? Os sábios explicam. Yosef representa controle e estratégia. Menashe representa execução e força prática. Assim, no futuro, Efraim lidera, Menashe executa. Menashe é a força de Yosef no mundo. O significado espiritual, segundo a Hassidut, diz: o significado espiritual de Yehudá, força da realeza, responsabilidade moral, liderança espiritual e disposição ao sacrifício. O significado espiritual de Menashe é força da dominação do mundo, capacidade de impor ordem e poder institucional. Vejam o equilíbrio que há de ter, né, realmente no mundo ante a iminente revelação
do justo e o verdadeiro Mashiach. Então o Midrash mostra o confronto entre a autoridade moral e poder coercitivo. A dimensão profética disto isso antecipa as guerras e tensões futuras entre a casa de Yosef, as 10 tribos, e a casa de Yehudá, as 2 tribos. O ponto-chave é, o confronto não acontece. Por que não acontece o confronto ali, entre Yehudá e Yosef? Porque Yehudá fala com Bitul, ele fala com Bitul, autocorreção. Assume responsabilidade e oferece a si mesmo no lugar do seu irmão Beniamim. Então a força física, de fato, não é usada, mas ela é superada. Então, segundo o Midrash, o ensinamento central para isso nós temos, quando a liderança moral se levanta com verdade, até a maior força física se cala. Ou em linguagem messiânica, antes da redenção, as forças se alinham, não vencem pela guerra, mas pela verdade. Vejam que nos dias do nosso Rebbe Menachem Mendel, políticos e autoridades de quase todas as nações foram se aconselhar com o Rebbe. Não pela força dos seus exércitos, mas pela força da verdade que eles obtiveram através do Rebbe, foram e governaram, ok? Sim, há Midrash sobre Yehudá e Menashe. Descreve uma demonstração de forças reais, representa o embate entre 2 modelos de liderança e ensina que a redenção vem quando a força se submete à responsabilidade. Né? Por isso que quando a força ela está acima da responsabilidade, vira ditadura. O Midrash nos ensina o que Menashe fez, qual foi a sua demonstração de poder. Segundo fonte Bereshit Rabbah 93, 6 e 7, né? Citado já por Rashi, a demonstração de Menashe, o Midrash relata que quando Yehudá se aproxima de Yosef, Yosef ordena que Menashe se coloque à frente. Menashe era o executor do poder egípcio. Ele era o comandante, chefe de todo o exército. Então, o ato específico de Menashe foi, ele golpeia uma das colunas do palácio. Segundo outra versão, se apoia com força sobre ela. Qual foi o resultado dessa demonstração de força? A coluna treme, rachaduras aparecem, o edifício é abalado. Isso era uma demonstração deliberada. Não há poder real, não avancem. Né? Aliás, aqui há poder real, não avance, foi a mensagem de Menashe para Yehudá e os seus irmãos. Ou seja, por que isso foi importante? Porque tanto Yehudá como seus irmãos, eles pensaram, eles refletiram, peraí, um poder desse manifestado só tem que vir da família de Yaakov. Esse deve ser filho de Yaakov. Então aí demonstra que a cura das feridas estavam em movimento. Por isso que realmente a importância desse ato, né, é que na linguagem midrástica, colunas representam a estrutura do reino e o palácio representa a ordem política. Então Menashe mostra a casa de Yosef sustenta o mundo material. Então, Yehudá responde com força maior, mas não física. O Midrash continua dizendo, Yehudá bate o pé no chão, a terra do Egito treme, seus dentes rangem, seu rugido é ouvido muito longe. Yehudá não atinge o prédio, ele atinge a realidade. Certo? Isso mostra que Menashe é o poder estrutural, enquanto que Yehudá é o poder existencial. Menashe, força do sistema, estabilidade institucional, porque está firmado na verdade. Coerção legítima,
Yehudá é a força da verdade, responsabilidade moral, e Messirut Nefesh, auto-entrega. Então a Hassidut nos ensina, a verdade abala mais que a força física. Por isso o confronto não vira guerra. Yosef se revela e a força de Menashe se cala. Não há confronto. Então, dentro desta realidade, né, que nós temos aí, quando Menashe demonstra o seu poder, então Yehudá e os seus irmãos refletem, só pode ser filho de Yaakov para ter um poder desta dimensão. Quem é esse vice-rei? Quem é esse filho do vice-rei? Então, não há o confronto, mas de fato, a força da verdade, a responsabilidade moral e a alta entrega, o Messirut Nefesh de Yehudá, faz com que Yosef venha e se revele. E dessa forma, a união e a unidade para com os filhos de Yosef. Por isso, a nossa responsabilidade como Benei Noach, de nós levarmos a verdade à frente, doa quem doer. Que venhamos assumir o nosso Messirut Nefesh, a nossa autoentrega, a nossa autoanulação, para que a verdade seja propagada, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica seja cada vez mais levada aos quatro cantos da terra. Por isso, Menashe abalou as colunas do palácio para mostrar poder, e Yehudá abalou o mundo para mostrar a verdade, e a verdade venceu sem violência. Que nós possamos vencer sem violência a verdade, cada vez mais levando aos nossos irmãos Benei Noach, aos não-judeus, no nosso dia a dia. Com a graça de Hashem, no nosso próximo shiur, né, estaremos aí trazendo mais conhecimento dentro destas visões de hoje, ok? Tem muita coisa boa pela frente aí. Vamos seguir em frente, em marcha. Seja luz, seja forte, vencendo pela verdade. Shalom, shalom. Até lá.